Bom dia, queridos ouvintes da sua Semeadores. Estamos aqui com o capítulo de número 12 do livro de Mateus. É impossível permanecer neutro em relação a Jesus. Você tem que tomar uma atitude. Isso é o que nós veremos hoje nesse capítulo de número 12. Nós estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu sou o pastor Daniel Deusdete e estaremos juntos agora, a partir de agora, vendo esse livro de Mateus, que foi escrito com o propósito de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Estamos hoje na parte 4, no capítulo 12, em continuação. A parte 4, a natureza do reino, começou no capítulo 11 e vai até o capítulo 13. E nós estamos no capítulo de número 12. Então, como já dissemos, Jesus fez uso de inúmeras parábolas para explicar o reino, para explicar que o reino já havia chegado e que todos deveriam se arrepender e permanecer fiel a ele para que pudessem entrar nesse reino. Os capítulos de 11 a 13 revelam a natureza do reino. Onde ele está? O que é ele? Como ele vem? Esse registro de Mateus foi dividido em duas partes. A primeira, a narrativa, quem era João, quem é Jesus, capítulos 11 e 12, nós estamos vendo e concluiremos hoje. E depois, sermão, parábolas do reino, no capítulo 13. Estamos, como já falando, vendo essa narrativa. Quem foi Jesus? Quem foi João? Quem é Jesus? Mateus explica a natureza do reino ao focalizar as identidades e os papéis de João Batista e de Jesus. Jesus prossegue em sua jornada em missão e o dia era de sábado. E olheiros, os fariseus, estavam atentos procurando ver algo da parte do Senhor e viram. Ele colhia espigas no dia de sábado juntamente com seus discípulos. Havia uma razão especial para aquilo. Seus discípulos estavam com fome. Os fariseus acusaram aqueles discípulos de estarem fazendo algo não lícito. Em nenhum lugar do Antigo Testamento há proibição de colher grãos no sábado para servir de alimento. Os discípulos não eram fazendeiros fazendo alguma colheita ilícita. As objeções dos fariseus estavam baseadas na tradição oral, que falharam em entender o propósito verdadeiro da lei. Olha a tradição oral falhando em entender os verdadeiros propósitos da lei. Como nós estamos vendo, o sábado representa 3 aspectos da relação de uma pessoa com Deus. Você pode notar que tudo na nossa vida está envolvido em relações. Primeira, Êxodo 20:11, o relacionado à criação como um símbolo da soberania de Deus diante de todo o universo criado. O segundo significado, Deuteronômio 5:15, estabeleceu a observância do sábado como lembrança da redenção de Deus de seu povo. O terceiro, Hebreus 4:9, mostra que para as pessoas na terra, o sábado representa a esperança de um descanso eterno na consumação do reino. Jesus, como Senhor do sábado, versos 8, cumpre todos os aspectos desse seu significado. Jesus responde a eles por pura graça e misericórdia sobre o que tinha feito Davi quando teve fome. Tanto o exemplo de Davi como o exemplo do trabalho dos sacerdotes no sábado, verso 5, demonstraram o entendimento incorreto dos fariseus. Davi, de algum modo, violou a lei escrita e os sacerdotes toda semana violavam a proibição de trabalhar no sábado, mas não havia culpa. A lei deve ser sempre interpretada em termos da intenção daquele que a deu. E o propósito do sábado é o de desenvolver o relacionamento da humanidade com Deus e não ordenar observâncias arbitrárias. Jesus então afirma a eles que era maior do que o templo. Verso 6, literalmente, aquilo que é maior que o templo. Isso deve ser corretamente entendido como se referindo ao próprio Cristo. Como as verdadeiras necessidades do povo são mais importantes para Deus do que símbolos cerimoniais, então aquele em quem
Deus havia em toda a plenitude derramado o seu poder, é maior do que o lugar simbólico da sua habitação. Jesus é o verdadeiro templo para o qual o símbolo aponta. João 1:14 e 2:21. Os discípulos que estavam na presença de Jesus tinham um trabalho mais importante do que os sacerdotes que serviam no templo físico. O que Jesus queria e o que Deus desejava era misericórdia e não sacrifícios. O apego, a cerimônia, a ignorância da essência não era uma novidade nos dias de Jesus. No século 8 a.C., Oséias estava familiarizado com o problema. Confere aí Oséias 6, versículo 6. Jesus então solta a bomba para eles, dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ao Filho do Homem foi dado o domínio sobre a criação e a redenção. Assim também ele tem domínio sobre o sábado, o sinal da soberania de Deus na criação e redenção. Também implícita é a sua autoridade sobre a interpretação das Escrituras. As declarações que Jesus fez aqui são estupendas e elas, sem dúvida, chocaram os fariseus, o que aumentou a resolução deles de querer matá-lo mesmo. Verso 14. Jesus sai dali e vai para a sinagoga deles. Verso 9. Esse é um outro exemplo do senhorio de Cristo sobre o sábado. Novamente, não há uma proibição real no Antigo Testamento quanto a curar no sábado. É sempre legítimo fazer o bem. O problema não era que os fariseus observavam o sábado, mas que eles observavam de maneira incorreta. O problema, então, não era a observância do sábado em si, que é muito bem louvável, mas era a maneira como eles faziam aquilo, transformando num fardo que deveria ser um regozijo. Jesus, Filho do Homem, Senhor do sábado. Como já dissemos, transformar um sábado do Senhor, dia de descanso, também para os homens, em um dia ritualístico e cheio de regras humanas que não refletem a espiritualidade de ninguém, antes somente servem para outras coisas, para outras finalidades. Novamente, para provocá-los, entra Jesus na sinagoga em dia de sábado e lá havia um homem com a mão ressequida. Eles até sabiam que Jesus tinha poder para curá-lo, por isso que estavam ansiosos. Foram eles que já lhe lançaram em rosto a pergunta sobre se era lícito ou não curar no sábado. Por que não temer a Deus e não lhe deram glória? Antes ficaram presos a si mesmos e com seus corações endurecidos? Por quê? Havia expectativa de cura divina e milagrosa ali diante dos seus olhos, e de fato houve. Estranhíssimo. Que sinal ainda queriam ver da parte de Jesus, quando a própria vida de Jesus e suas obras eram um sinal constante? É muito forte isso. Eles acabaram de presenciar um grande milagre, e ao invés de glorificarem a Deus e se humilharem diante dele, resolveram que juntos conspirar a morte dele, a morte do Senhor. Olha o que chamo de efeito duplo da pregação. A mesma palavra que gera vida em corações sedentos é a mesma palavra que endurece o coração seco. Dos versos 15 ao 21, Jesus, vemos ele continuando com sua missão de pregação, ensino e cura. Pregação, ensino e cura. Ele curou todos os doentes que havia ali entre eles e os advertia que nada dissessem sobre quem ele era. Isso para se cumprir o que dizia o profeta Isaías. Ele era a escolha do Pai, o seu servo e o seu amado. Nele havia o Espírito de Deus. Ele anunciará justiça às nações. Ele não discutia nem gritava, e portanto ninguém ouvia sua voz nas ruas. Ele não quebrava o caniço rachado, nem apagava o pavio fumegante, até que levasse a vitória à justiça. Em nome dele, as nações poriam a sua esperança. Isso está em Mateus 12, de 18 a 21, Isaías 42, de 1 a 4. Isaías 42, de 1 a 4, relata a verdadeira natureza e o propósito do Messias, o servo sofredor. Nos é dado como uma explicação do motivo pelo qual Jesus recomendou às pessoas que não dissessem às outras quem ele era.
Ele tinha vindo para proclamar e estabelecer a justiça, não com o objetivo de promover um show ostensivo de poder, e certamente não para implementar uma política popular ou um movimento militar. Uma vez que a obra do Messias era tão mal interpretada entre o povo, Jesus teve de refrear o entusiasmo mal orientado que inegavelmente surgiu. Em seguida levaram ele até um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que passou a ver e a ouvir. Aquilo causou um grande alvoroço e muitos comentários. No entanto, os fariseus explicaram que ele fizera aquilo pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Meu Deus do céu. Bem, pensou? Jesus realiza um grande milagre de poder sobre a vida de uma pessoa cega e surda, trazendo a ele a visão e a fala, e lhe dizem que o seu poder vinha do demônio. Pacientemente, com amor e misericórdia, pacientemente, haja paciência. Jesus se deu ao luxo, pela sua graça, de explicar-lhes que não era pelo príncipe dos demônios que fizera aquilo, mas pelo Espírito de Deus. E se assim era, certamente tinha chegado a eles o reino de Deus. A expulsão de demônios feita por Jesus mostrou que ele tinha amarrado o homem valente. Por meio da sua vitória sobre Satanás no deserto, Jesus mostrou que Satanás era incapaz de impedir que ele estabelecesse o seu reino. Isso vale para você também, pregador. Satanás é incapaz de impedir que você anuncie o evangelho do reino. Então não dê ouvidos a Satanás, às oposições, às palavras contrárias. Vai e anuncia a palavra de Deus. Prega, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. O tempo da salvação de Deus, o reino de Deus está às portas, e ele breve voltará. A prisão de Satanás era um símbolo do período messiânico na literatura apocalíptica judaica, Assunção de Moisés, 10:1. Como vemos também em Apocalipse 22. Jesus, pelo Espírito Santo, prendeu Satanás e estava continuamente levando pessoas, mesmo os gentios, do domínio das trevas para o seu reino. Com a chegada do reino de Deus, anunciada por Jesus e confirmada pelo poder do Espírito Santo em sua vida, não seria mais possível ficar neutro em relação a ele, Jesus. Quem não é por Jesus é contra ele. É impossível permanecer neutro com relação a Jesus. Infelizmente, não é como a maioria diz, que todas as religiões nos levam a Deus. Infelizmente não é assim. Quem nega o Filho, nega igualmente o Pai que o enviou. Ato contínuo, o Senhor adverte do perigo relacionado ao pecado pelo qual não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mesmo você que julga que está de pé, se está, é por pura graça de Deus. Teme e treme. Cuidado com seus julgamentos, cuidado com seus juízos, principalmente diante daqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Então Jesus abre o verbo e fala verdades profundas. Os chama de raça de víboras, ou seja, filhos da serpente, do diabo. Cruel, hein? Mas é a pura verdade. Os fariseus se referiam ao trabalho do Espírito Santo como trabalho de Satanás, porque esses líderes religiosos falavam dele de modo desfavorável, como Satanás a serpente. E eles foram considerados por Jesus como sendo filhos dele, de Satanás. Às vezes, quando comparado às obras, as palavras são menos importantes, mas aqui Jesus indica que as palavras, mesmo aquelas ditas de maneira descuidada, são eternamente importantes. Por isso que você deve tomar muito cuidado com sua palavra. Na Bíblia, pecados verbais como a mentira, a fofoca e o insulto são tão gravemente condenadas como o adultério e o assassinato. O pecado imperdoável é verbal, pelo menos em sua expressão. Diante de tudo o que se passava, dos milagres, dos feitos, das palavras, da sabedoria, da graça e da misericórdia ali demonstrada, era de se esperar verdadeiro arrependimento, mas não, os fariseus queriam ver um sinal para poderem crer. Esse pedido de um sinal era inacreditável em face das demonstrações que Jesus tinha acabado de fazer.
Jesus não realizava milagres a pedido, por provocação. Jonas esteve praticamente morto, mas foi restaurado à vida, prefigurando a ressurreição do Filho do Homem. A ressurreição de Jesus foi o maior sinal de todos de que o reino havia vindo. Por causa daquela provocação, Jesus afirma que nenhum sinal seria dado àquela geração perversa, exceto o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Essa era uma expressão figurativa que significava 3 dias. Os dias antigamente eram contados incluindo o primeiro dia e o último dia inteiro, mesmo que somente uma parte desses dias tivesse sido realmente envolvida no acontecimento. Assim, não há conflito nenhum com relação a Lucas 24:46, 1 Coríntios 15:4, que indicam que Cristo ressuscitou no 3º dia. Também afirmou que no juízo se levantarão os homens de Nínive contra aquela geração e a condenarão, pois que se arrependeram com a pregação de Jonas, e esses não se arrependiam com a pregação de quem era maior do que Jonas, o próprio Senhor. Assim também falou da rainha do sul, que também se levantaria contra aquela geração, condenando-a, pois que ela tinha vindo dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que estava ali diante deles alguém maior do que Salomão, o próprio Senhor, quem dera sabedoria a Salomão. Jesus prossegue com seus argumentos e agora fala dos homens que tiveram uma limpeza em sua casa como a expulsão de um espírito imundo. No entanto, aquele espírito saindo irá procurar um lugar para ele, e não encontrando tentará voltar para onde ele saiu. Mas só que agora, com ele, levará outros, 7 piores ainda. O estado final desse homem, portanto, será ainda pior. Obviamente, aqui 7 vezes pior. Uma casa desocupada é um convite para ladrões. Em outras palavras, a não ser que o Espírito Santo more no seu coração, espíritos imundos poderão morar nele. Novamente, como no verso 30, uma pessoa não pode permanecer neutra com relação a Jesus e a sua soberania. Quer esteja Jesus referindo à nação dos judeus ou às pessoas em geral, seus ensinos se aplicam a todos. A não ser que uma pessoa se comprometa com o rei, cujo poder ela experimentou, o resultado final dessa pessoa será pior do que o reino, se não tivesse vindo. Atenção, você que está buscando a Deus, então toma cuidado, né? Hebreus 6, de 4-6, é um comentário relevante também. Jesus ainda estava falando, ensinando, pregando, quando chega a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com ele. Ele mesmo, Jesus, questiona quem era sua mãe e irmãos, e ele explica que eram aqueles que ouviam e obedeciam a sua palavra. A verdadeira família de Jesus é determinada pela obediência a Deus, mais do que pelo nascimento. Com certeza, embora não esteja escrito, Jesus os atendeu, mas deixou claro a todos quem ele era e qual deveria ser o grau de importância o grau de importância verdadeiro das coisas. Mateus capítulo 12 começa com o verso 1 dizendo: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a comer espigas e a colher. Esse é o primeiro verso do capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus, que tem 50 versículos. E o versículo 50 diz: Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celestial, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Recapitulando, Jesus os chamou de geração perversa. Pior, não sabendo explicar as coisas fantásticas e maravilhosas que Jesus realizava, logo disseram que ele fazia tais coisas pelo poder de Beelzebu. Como poderiam ser curados quando o remédio que os curaria era jogado e pisado fora? Como seriam curados? Amanhã veremos aqui no capítulo de número 13 as parábolas de Jesus. Não perca, hein? Vai ser interessante. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, porque todo dia nós temos um vídeo novo com palavras de Deus. Parte escrita que você deve consultar para ver, jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Estamos aí todos os dias levando a palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém.